Deus, honrando a Deus através do seu dízimo. Quando você está dizimando, você está ofertando, você está obedecendo a Deus esse princípio, você está abrindo espaço para Deus derramar sobre a sua vida a bênção, a prosperidade, o favor sobre a sua vida. Amém ou não amém? Você sabe que a palavra vai dizer que Isaac, ele cavou poços a fim de se nutrir de água para ele, para a sua casa, para a sua fazenda. Mas a palavra vai dizer que enquanto ele está cavando poços, os filisteus vieram e entulharam os poços de Isaac, entulharam os poços que ele havia cavado. E ele tinha expectativa que através daqueles poços havia ali a provisão, e havia ali a prosperidade sobre sua vida, sobre sua casa. Então, em nome de Jesus, irmão, você precisa entender que o diabo vai tentar o tempo todo entulhar seus poços, o tempo todo secar a fonte da prosperidade do Senhor sobre a sua vida, do Senhor sobre a sua casa, do Senhor sobre a sua família. Mas enquanto o filisteu tentava entulhar os poços, obstruir a passagem da bênção de Deus sobre Isaac, Isaac não desanimou. Ele não ficou, triste, abatido, porque a fonte secou, aquele lugar de provisão secou. O texto vai dizer que ele levanta a sua cabeça e ele vai adiante, e ele vai cavar novos poços. Diga, novos poços. Por quê, pastor? Quem tem visão da chamada, da prosperidade que o Senhor tem para si, não para quando a porta se fecha. Eu vou repetir, não para quando a porta se fecha. Talvez em 2024 alguma porta se fechou na sua vida financeira. Em 2024 alguma porta se fechou, um sonho, um projeto. Você começou com algo, começou o ano cheio de expectativa, mas vieram pessoas, entulharam seus poços, palavras contrárias, realidades que se levantaram, desanimaram. Você fala assim, a fonte secou. E eu desanimei, pastor. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, 2024 terminando, 2025 você vai cavar poços outra vez. 2025 poços irão se abrir na sua vida, fontes irão jorrar sobre a sua casa outra vez. Por quê? Não tem a ver com o poço que se fecha, não tem a ver com os poços que se fecham, mas tem a ver com a sua disposição em abri-los novamente. Quem me entende nessa noite, fala com ele assim, eu vou abrir novamente. Amém ou não amém? Quero encorajar você debaixo dessa palavra, a você estar semeando na sua vida espiritual, semeando na sua casa, semeando na sua igreja. Por quê, pastor? Quando você está dizimando e ofertando, você está semeando em você, na sua geração e naqueles que estão à sua volta. Amém? Então eu quero dar você a oportunidade nessa noite, sai do seu lugar, entregue seu dízimo, entregue a sua oferta nessa noite em nome de Jesus. Tu és esperou. Amém, Central? Pode só aumentar um pouquinho o meu retorno aqui, por favor, gente? Quanto mais, se tiver mais à vontade, eu grito menos. Quero deixar alguns pedidos de oração para essa noite, amém? Primeiro, irmã Flávia, dona Cecília. Irmã Flávia está doentinha com a sua casa aí essa semana. E Cecília também foi para o médico agora, então deixa o pedido de oração pela Cecília. Pedido de oração pelo o Memeu, que também está hospitalizado. Estivemos com ele essa semana, entregou a vida para Jesus. Amém?
mesmo no leito do hospital, entregou sua vida para Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Então ora para os irmãos que estão doentes, pelas grávidas. Deixa eu dizer, são pelo menos 5 grávidas, diga assim, 5 grávidas que deram baixa no Ministério Infantil esse mês agora, esses últimos 15 dias. E vai vir mais, né? Porque tem uma gente grávida aí, mas 5 grávidas vão dar baixa, melhor dizendo. Então, esteja orando pelas grávidas de nossa igreja. Tainara com Ralph teve a sua bebê, acho que é a Lorena, né? Manuela, Lorena de Laura, troquei aqui. Então, gente, você vai gerando expectativa para que Deus possa estar fazendo algo novo no Kids 2025. Por quê, pastor? Porque a gente está precisando de tias, de professoras ali para suprir essas mamães. De repente, crianças nasceram e as mamães foram embora, né? Mas é para a glória de Jesus. Amém ou não amém, gente? Amém, é para a glória de Jesus. São famílias que estão se fortalecendo, estão se expandindo. Então, oro para que você possa estar aí encontrando o seu lugar. Deixa eu ver assim, quantas meninas nós temos aqui nessa noite? De 12 a 18 anos aqui nessa noite. Meninas, levanta as mãos, de 12 a 18 anos. Fica de pé aí as meninas de 12 a 18 anos. Fica de pé as meninas de 12 a 18 anos. No final do culto, eu quero que vocês procurem tia Mandinha. Fala assim, tia Mandinha, pastor Douglas mandou me apresentar a você. Amém? Terminar o culto, você vai fazer isso, amém? Já vai aplaudindo a Jesus para ver essas meninas aí, gente. Tropeçou, não entendeu nada, piscou, caiu dentro do infantil. Aleluias. Gente, abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Livro de Mateus, capítulo 10. Quem achou? Você pode ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor? Mateus capítulo 10. Versículo 46 em diante. Amém, gente? Diz assim. Depois, é Marcos. Desculpa, gente. Marcos capítulo 10. Amém? Diz assim. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, diga, muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista, ou volte a ver. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia a Jesus pelo caminho. Você diz aleluia. Diga glória a Deus. Diga: Jesus, obrigado pela tua palavra.
Obrigado, Senhor, por aqueles que essa noite trouxeram os seus dízimos, suas ofertas, honrando ao Senhor, abençoando a tua obra, sendo generoso, entendendo que é o Senhor que dá, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que provê. Senhor, em nome de Jesus, sustenta a tua casa, sustenta teus filhos, e que poços que forem entulhados em 2024, eu já libero uma palavra: vai ter poço novo sendo aberto em 2025, vai ter água jorrando em 2025, porque não tem a ver com os poços que se fecham, mas com a disposição dos teus filhos em abri-los novamente. E eu declaro que haja uma disposição recaindo sobre algumas pessoas essa noite, em nome de Jesus. E agora eu te peço, fale conosco através da santa, bendita e poderosa palavra do Senhor. Quem está comigo, diga amém. Você pode se assentar. Olha para quem está do seu lado e fala com ele assim: grite mais alto. Não, fala mais alto, fala em tom de grito com ele. Fala assim: grite mais alto, irmão. Isso. Por quê, pastor? Porque pessoas vão tentar calar a sua voz. Pessoas vão tentar calar a sua fé. Pessoas vão tentar calar o seu propósito, calar o seu chamado. Pessoas vão tentar calar aquilo que Deus está gerando na sua vida. E você vai ter que ter muita disposição para permanecer firme quando você ouvir as vozes contrárias falando contra você. Você vai ter que ter muita disposição para permanecer firme quando você perceber que pessoas estão falando algo aos seus ouvidos, mas aquilo que elas estão falando não tem a ver com aquilo que Deus gerou no seu coração. Eu quero ministrar algo ao seu coração hoje sobre essa palavra que ela é tão conhecida. E eu quero dizer, não é sobre algo novo, porque a função do pregador nem sempre é trazer algo novo, mas muitas vezes é lembrar o que a gente nunca deveria se esquecer. Eu quero que você entenda que Deus quer trazer algo à sua memória nessa noite. O apóstolo Paulo diz: eu não me canso de falar as mesmas coisas para vocês, porque é vida para vocês. E tem hora que o que a gente precisa não é entender algo novo. Na verdade, irmão, o que a gente menos precisa muitas vezes é conhecer coisas novas. O que a gente precisa muitas vezes é praticar o que a gente já sabe. Eu vou repetir que isso é poderoso. O que a gente precisa muitas vezes não é conhecer coisas novas, mas é praticar aquilo que a gente já sabe, mas ainda não está fazendo, e porque ainda não está fazendo, não está vivendo. E eu vou entender nessa passagem, desse milagre que é tão comum, tão simples, algumas coisas que me fazem acessar. E nós estamos vivendo nesses últimos dias, nesses últimos domingos, essa série chamada Profetizando Milagres. Diga, Profetizando Milagres. E eu vou entender que o primeiro passo para acessar uma atmosfera de milagre é eu reconhecer quem Jesus é. Vou repetir: reconhecer quem Jesus é. Reconhecer quem Jesus é diferente de saber quem Jesus é. Reconhecer quem Jesus é diferente de ouvir falar sobre Jesus, porque às vezes você já ouviu falar sobre Jesus, você entendeu que Jesus é aquele menino que nasceu da Virgem Maria numa noite de Natal, como nós vamos celebrar aqui dentro de alguns dias. Reconhecer que Jesus é muito mais do que você ter uma informação sobre Ele. Reconhecer quem é Jesus é você entender o poder que habita nele, e que esse poder tem poder de influenciar a sua vida, influenciar suas lutas, influenciar seu deserto, influenciar no seu propósito, influenciar no seu chamado, influenciar em quem Ele é. E você precisa reconhecer quem Jesus de fato é, para você acessar uma atmosfera de milagre. Porque a grande diferença entre Bartimeu e a multidão é que Bartimeu reconheceu quem Jesus era. Por quê, pastor? Todo mundo sabia quem Jesus era: o filho de José, o carpinteiro, o filho da irmã Maria, o galileu, o líder religioso, o profeta que estava fazendo alvoroço por onde passava. Mas Bartimeu, ele não apenas ouviu falar de quem Jesus era, como ele reconheceu de uma forma que ninguém mais reconheceu. Bartimeu era cego, mas não era bobo. Diga, era cego, mas não era bobo. Porque enquanto a multidão está gritando Jesus para lá, Jesus para cá, para baixo, para cima, Bartimeu reconhece a autoridade messiânica de Jesus. Quando, pastor? Quando ele abre a boca e fala assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Diga: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê, pastor? Porque, irmão, presta atenção. Ele vai entender que Jesus, existe uma profecia messiânica sobre a vida dele, que era poderosa para fazer com que os olhos dele fossem abertos. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está chamando Jesus pelo título messiânico que Jesus carregava. Ele está chamando Jesus pelo o título messiânico, a profecia que havia sobre ele. E a profecia dizia que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. Para quê? Ele me ungiu para libertar os que estão em prisões. Ele me ungiu para pegar o inaceitável do Senhor, a pôr em liberdade os que estão em prisões. E uma das expressões era para dar vista aos cegos. Diga: dar vista aos cegos. Você precisa entender que para alguns milagres, para você viver milagre, você precisa se relacionar a Jesus, não simplesmente como todo mundo se relaciona, mas você precisa entender o poder dele. Ele de fato é poderoso para dar visão a cego, para ressuscitar mortos, para curar os enfermos. Ele tem poder. A questão não é o que ele tem, o que ele pode, não pode fazer, é se você reconhece isso. Por isso que eu digo, Bartimeu era cego, mas ele viu o que ninguém viu na cena. Bartimeu era cego fisicamente, mas ele enxergou o que ninguém enxergou. Porque enquanto os homens viam Jesus, o filho do carpinteiro, Bartimeu viu o filho de Davi. Diga: filho de Davi. Bartimeu poderia ser cego, mas ele enxergava muito bem espiritualmente. Bartimeu é alguém conformado. Por quê, pastor? Tem um violino aí? Pô, aí você não me deixa. Eu tô vendo coisa, tá bonito, tá bonito. Fica à vontade. Eu tô 5 minutos pregando, falei assim: não pode, tá acontecendo o que aqui, gente? Aleluia! Amém? Quem tá comigo aí? Agora eu já sei o que tá acontecendo aqui já, irmão. Agora fique tranquilo. Eu estou aqui com o pensamento dividido aqui, que eu tenho TDAH altíssimo, né? Então vamos juntos, amém ou amém? Digo bem assim: felizes são os inconformados. Eu tenho falado sobre isso aqui. Todo mundo junto fala assim: felizes são os inconformados. Pergunta: por quê, pastor? Todo mundo: por quê, pastor? Porque eles viverão milagres. Eu vou repetir: felizes são os inconformados. Por quê, pastor? Porque eles viverão milagres. Bartimeu, irmão, ele já tem anos e anos e anos de cegueira, mas não se conformou. Por quê? Porque quando ele escuta passar, escuta que Jesus vai passar, irmão, ele começa a abrir a boca dele, começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê? Ele é enfermo, mas não está conformado com a enfermidade que carrega. Ele está na mendicância, mas não está conformado com a vida que ele está vivendo. Ele está vivendo uma vida sofrida, humilhada, envergonhada, sim, mas ele não está conformado com a vida que ele está vivendo. Sabendo ele que a última vez que Jesus vai passar, ele grita. Sabendo ele que a última vez que Jesus vai atravessar aquele caminho de Jericó, ele se põe a gritar. Ele falando assim: ele vai passar, está passando aqui mais uma vez. Talvez ele já tinha até passado ali antes e Bartimeu não fez nada, talvez, mas uma coisa eu sei: Bartimeu sabe, Jesus vai passar por esse caminho e eu não vou perder mais oportunidade. Jesus vai passar por esse caminho, eu não vou ficar calado, eu não vou ficar intimidado. Eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou gritar pelo meu milagre, eu vou gritar pela minha mudança, eu vou gritar pela minha transformação. Eu quero dizer, Deus trouxe você aqui não para assistir um culto, mas é para gritar pelo seu milagre. Deus trouxe você aqui não para assistir um culto, mas é clamar pela sua mudança, pela sua transformação, irmão, quem está me ouvindo aqui nessa noite? Não é sobre ouvir, não é sobre assistir um culto, é sobre gritar na fé. Ele é inconformado.
Ele não se acostumou com a mendicância, não se acostumou com viver em trevas, não se acostumou com a dependência de Roma, não se acostumou com a miséria, com a escassez, com a maldição. Por isso, quando Jesus passa, ele grita. Quando Jesus passa, ele grita. Que é isso, pastor? Não deixe ninguém calar a sua fé. Além de não deixar ninguém calar a sua fé, não depende da fé de ninguém para viver milagre. Às vezes você chega num culto como esse, todo animado, mas quem está sentado do seu lado está tão quietinho que você fica até desanimado, fica até intimidado de adorar, de gritar, de levantar suas mãos. Ei, quem quer milagre não para por causa de nada, não se intimida por causa de nada. Ei, quem está na fé, está no propósito, está queimando. Ei, abre a sua boca e adora, e grita, e clama. Por isso que eu disse que felizes são os inconformados, porque eles viverão milagres. Quando ele grita pelo filho de Davi, não é apenas um grito, é um clamor. É um grito por cura, é um grito por salvação, é um grito por transformação, é um grito por liberdade, é um grito por uma intervenção divina na vida dele. Pergunta quem está do seu lado, pelo que você está disposto a gritar? Pelo que você está disposto a lutar? Pelo que você está disposto a buscar? Pelo que você está disposto a resistir? Ei, eu vou repetir essa pergunta. 2024 está terminando, e talvez algumas coisas não aconteceram porque você não estava disposto, não esteve disposto a lutar como deveria. Você não esteve disposto a gritar, a lutar pelo seu espaço, a lutar pelo seu milagre, a lutar pela bênção, pelo favor de Deus na sua vida. Tem pessoas aqui que estão terminando o ano entristecido, sabe por causa de quê? Porque você entregou de mãos beijadas o que não deveria, entregou de mãos beijadas o seu milagre, entregou de mãos beijadas o seu casamento, entregou de mãos beijadas o seu filho, entregou de mãos beijadas aquela oportunidade que você recebeu, porque ao invés de você se posicionar no caminho do seu milagre, você foi intimidado pela multidão. Olha para quem está do seu lado e fala com ele, tem que estar disposto a gritar pelo seu milagre. Ei, é vergonhoso que Bartimeu está fazendo, mas ele vai continuar fazendo. A multidão vai repreender, o texto vai dizer que a multidão o repreende para que se calasse, mas ele continua gritando. Pergunta, por que, pastor? Porque ele não está nem aí pelo que a multidão está falando. Ele não está nem aí pelo que a multidão está dizendo. Ele não está nem aí pela reprovação das pessoas. Ele não está nem aí pelo tanto que as pessoas estão repreendendo ele. Porque quem tem visão do seu milagre não fica preocupado com o que vão pensar, com o que vão fazer, com o que vão falar. Ele está determinado a agarrar o seu milagre. Essa determinação que talvez faltou em você em 2024. Essa determinação que faltou em você, dizer, olha, eu não saio do lugar onde Deus me colocou. Eu não saio de mãos vazias desse ambiente de milagre. Bartimeu é cego, ele não tem vista, ou melhor, ele não tem visão, ele é cego, ele não enxerga por onde Jesus está passando. Ele não sabe quem é Jesus, ele não vê Jesus fisicamente, ele só tem boca e ele só tem ouvidos para ouvir. Ouvidos para ouvir, ele tem. De forma que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Se ele crê que Jesus tem poder para curar, é porque ele ouviu bem. Porque aquilo que você escuta determina aquilo que você crê. Aquilo que você escuta determina que tipo de fé vai crescer dentro de você. Ele ouviu tanto que Jesus fez a ponto de crer. E agora ele não está vendo nada, mas ele está ouvindo. Ele não tem olhos para ver, mas tem boca para falar e tem ouvidos para ouvir. O que eu vou aprender com Bartimeu? Ele vai usar o que ele tem para receber o milagre que ele ainda não tem. Olha para quem está do seu lado e fala com esse, usa o que você tem. Não fala com esse, uso que você tem.
Usa o que você tem. Fala que está do seu lado mais uma vez. Usa o que você tem. Se o que você tem é olhar, então olhe. Mas se você não tem olhar para ver e tem boca para falar, use o que você tem. Ei, o que você tem às vezes é só um contato, uma ligação para fazer, mas use o que você tem. O que você tem muitas vezes, ei, é só um amigo que tem uma influência em um lugar, mas ele é a única ponte entre você e o seu milagre. Então usa o que você tem. Às vezes o que você tem é simplesmente uma ligação para fazer, mas já se passaram um ano, 2024 inteirinho, e você não teve coragem sequer de fazer aquela ligação. Eu quero dizer, use o que você tem. Às vezes você está buscando coisas que você não tem a quem pedir, não tem a quem clamar, mas Deus vai colocar no seu coração: olha, aquela pessoa pode te ajudar, aquela outra pessoa pode te ajudar, e você está em casa, ai, mas eu vou pedir, como é que eu vou fazer? Será que vai me ajudar? Será que eu vou ser aceito? Ei, Deus está falando com você, usa o que você tem, para você chegar onde nunca chegou, usa o que você tem, para viver o que você nunca viveu. Bate meu, ele não tem olhos para ver, mas tem boca para falar. E já que eu tenho boca para falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a multidão está gritando: Bartimeu, fica quieto. A multidão está repreendendo: Bartimeu, fica quieto. Ele vai dizer: quieto eu não fico. Eu não posso ver, mas eu posso gritar. Quieto eu não fico. Eu não posso andar e abraçar, segurar Jesus, porque eu não tenho visão clara para chegar até Ele, mas eu tenho uma boca para gritar. Se o que eu tenho é uma boca, dá-lhe grito: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sacode alguém do seu lado e fala com ele: usa o que você tem. Bata na porta que é possível bater. Se o que você tem é joelho para orar: pastor, eu não posso fazer mais nada, não tenho mais nenhuma opção. Você tem joelho para orar, então usa o que você tem. Você pode passar um dia sem comer, ao jejuar, então usa o que você tem. Meu Deus, se você entendesse o poder do que eu estou falando, nós não temos dinheiro, nós não temos nada, mas o que a gente tem, a gente usa. O que a gente tem, a gente clama, a gente bate. Eu falava quinta-feira aqui, irmão, uma expressão até pesada que eu usei essa semana aqui, que muitas vezes pessoas lá em cima, lá, olham abaixado como se fosse vira-lata, é o povo mestiço, é o povo pobre. É verdade, a gente não tem recurso, não tem dinheiro, a gente não é igual o pessoal lá de cima, mas eu uso o que eu tenho. Pastor, é a terceira jornada de jejum e oração. Você tem alguma coisa para me dar? Porque tem gente que tem, eu não tenho. Irmão, tem gente que já nasceu com o bumbum pra lua, aleluia. Eu não nasci não. O que é isso? Eu uso o que eu tenho. Eu uso a minha oração, eu uso o meu clamor, eu uso o meu... Eu não vou pra sarça como Camila, irmã Silvana vai. Eu não subo tanto monte, mas eu tô lá em casa, lá às vezes. Oh Jesus, Jesus, dá direção, Jesus, dá direção, Jesus. Aí Jordana olha assim: foi o quê? Não. Pastor, o que é isso? Eu uso o que eu tenho. Eu uso o que eu tenho. Eu uso o que eu tenho. Se eu só tenho como orar, eu vou orar. Se eu só tenho... Ah, irmão, tem alguém me entendendo aqui hoje? Se o que eu tenho é o poder do jejum, eu vou jejuar. Se o que eu tenho é o poder da campanha, eu não estou nem aí. Os tradicionais vão dizer: campanha, campanha, campanha. Vai bater em campanha, tá tudo bem. Vai você com a sua tradição e deixa eu com a minha fé, porque eu uso o que eu tenho. Eu só sei orar, eu só sei clamar, eu só sei chorar, eu só sei jejuar. Mas uma coisa eu tenho, eu sei. Pergunta o que, pastor? Eu vou repetir: uma coisa eu sei. Pergunta o que, pastor? Quando você usa o que você tem, mesmo sendo a única coisa que você tem, você acessa o ambiente do milagre. Bartimeu, ele não tem nada, ele só tem a voz.
Mas ao invés de ficar, eu não tenho ninguém por mim, ao invés de ficar choramingando, ninguém me ajuda, ninguém me leva até Jesus, não tem uma pessoa para me levar até Jesus, rapaz. Olha para o cara do seu lado e fala assim: você vai morrer esperando alguém te ajudar muitas vezes. Você vai morrer dependendo de pessoas, se você não entender que o segredo é quando ele passar, você gritar. Eu vou repetir: o segredo é que quando ele passa, você grita. Quando ele passa, você adora. Quando ele passa, você clama. Eu vou te dizer, ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui. Ele está passando. Se eu fosse você, grita pelo seu milagre hoje. Grita pela cura hoje. Grita pela libertação da sua casa hoje. Grita pela sua prosperidade hoje. Mas grita, grita, grita. Jesus, filho de Davi. Grita enquanto ele passa. Grita enquanto ele passa. Não olha pro pastor não. Grita labaxê, cantarabaçou. Não olha pro pastor não. Grita hoje. Fala com ele: Jesus, me liberta do álcool. Jesus, me liberta do cigarro. Jesus, me liberta do vício. Jesus, liberta meu filho, liberta minha casa. Grita hoje, Central. Grita hoje, Central. Eu vou te dar 1 minuto para você gritar. Cadê os intercessores? Cadê os adoradores? Grita, grita. Bianca, no próximo culto, que ela ser sentada aqui na frente. Diga assim: a última vez que Jesus vai passar. Bartimeu sabe o que ele está fazendo? Ele está falando assim: é a última vez, eu não perco essa oportunidade nunca. A vida é feita de oportunidades. Que é a oportunidade, pastor? É a pessoa certa, no momento certo, fazendo a escolha certa. Isso é oportunidade. Essa semana eu saí pela manhã para fazer algumas coisas no centro. Quando eu estou chegando em casa, nem deu tempo de uma banha, a pessoa ali: pastor, você pode fazer uma visita ao meu sogro que está no hospital, está ali com a situaçãozinha delicada, tadinho. Eu falei assim: vou sim. 76 anos. Nunca tomou a decisão de entregar a vida para Jesus. Num leito de hospital em crise. Risco de óbito grande. Mas nós estamos orando para Deus gerar cura ali, para que ele possa ir para a igreja. Mas ali no meio, sentado, comecei a falar com ele de como ele era abençoado pela casa, pela família, que Deus estava fazendo na vida dele, na família dele. E conversando com ele, falei sobre o ladrão da cruz, falo sobre isso, falo sobre aquilo. De repente, no final, fala assim: ô seu fulano, o senhor reconhece que você é abençoado? Eu reconheço. Só precisa entregar a vida para Jesus, ter certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Ah, não é porque está no leito do hospital que não pode não. Que Jesus salvou o ladrão na cruz, minutos antes de morrer. Só quer entregar a vida para Jesus? Eu quero. O Senhor reconhece Jesus como seu único, suficiente Salvador? Eu reconheço.
O Senhor reconhece que eu sou um pecador e preciso de Cristo, como todos nós? Se o Senhor sair daqui desse hospital hoje, o Senhor vai para o bar ou para a igreja? Para a igreja. E naquela quarta-feira, seu Memeu entregou a vida para Jesus, porque ele entendeu a oportunidade. Você pode aplaudir a Jesus? Isso me faz lembrar, João, uma vez a gente estava no culto, no primeiro prédio. Irmã Érica vai lembrar. Irmã Érica está aqui. Ô irmã Érica, felicidade de ver a senhora ao CI. A gente estava pregando no culto, domingo à noite eu falava sobre salvação. Aí tinha um jovem lá que estava desviado. Naquele domingo aí eu falava sobre salvação. E convidamos ele, aceitou a vida para Jesus. Entregou a vida para Jesus. Voltou para Jesus, tomou posse da vida eterna. Quando foi na segunda-feira à tarde, sofreu um acidente e morreu de moto. Né? Morreu, triste, trágico. Mas ele agarrou a oportunidade, que era estar com Jesus outra vez. Meu avô é um homem muito trabalhador, muito querido, mas já perdeu muita oportunidade. Uma pessoa com muito dinheiro uma vez chegou para meu avô e falou assim: Amaro, você trabalha muito, Amaro. Rapaz, eu vou te dar um trator. Vou te dar um trator grande para você trabalhar para você mesmo. E você vai me pagar aos pouquinhos. Sabe o que meu avô falou? Eu não sei dirigir. Irmão, você entrar para dentro de uma roça qualquer, não tem ninguém para você matar ali atropelado. Em cima de um trator você aprende a dirigir em 1 hora. Qualquer pessoa normal aprende a dirigir em 1 hora. Mas não soube agarrar diga, oportunidade. Eu já contei aqui uma menina que era muito linda, muito trabalhadora, e um jovem cristão chegou para aquela menina e falou assim, ele falou assim: pastor, eu estou, rapaz, apaixonado por uma menina no meu trabalho, só que ela não é crente e ela fuma muito. Eu detesto mulher que fuma. E o pastor falou com ele: rapaz, ela é gente boa? Decente? Conversa com ela. Aí o rapaz chegou no ambiente de trabalho, foi conversar com a menina e falou assim: ei, a gente está aqui há 6 meses conversando, vou abrir meu coração com você, eu estou apaixonado por você. Se você quisesse, eu iria noivar e casar com você em 3 a 6 meses, se você quiser. Mas eu só não te peço em noivado porque você fuma e eu detesto mulher que fuma. Ela estava conversando com ele fumando. Quando ele falou assim: eu detesto mulher que fuma, ela pegou o cigarro, jogou no chão, pisou e falou assim: quem é que fuma aqui? Na hora! Quem é que... Eu fumo, não fumo mais não, meu filho. Vou para a igreja com você. Diga assim: oportunidade. Quantas oportunidades você perdeu em 2024 e hoje está aqui entristecido por dentro, reclamando: poxa, Deus não fez. Deus, poxa, na verdade Deus fez. Foi você que não abraçou a oportunidade. Mas eu quero profetizar: vai vir novas oportunidades para a sua vida, porque Ele é Deus misericordioso, compassivo, clemente, grande em misericórdia é o Senhor. E você não vai perder mais as oportunidades que Ele vai te dar. Bartimeu não perdeu a oportunidade. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando Jesus escuta a multidão repreendendo ele, Jesus para, Jesus para, Jesus. E agora Jesus pega alguém dentro da multidão e fala assim: vai lá e traz ele. As mesmas pessoas que ficaram assim: fica quieto, para de gritar, para, miserável. Agora vai ter que voltar e falar assim: o mestre te chama. Psiu. E Jesus não chama ninguém em vão. Não chama ninguém para brincar. Não chama ninguém por chamar. Se Ele chamou você, é porque tem coisa nova vindo aí.
Se Ele chamou você, é porque tem algo novo a manifestar na sua vida. Aí Jesus faz a pergunta que é tão interessante: o que você quer? Irmão, parece até um show de humor. O homem é cego, está gritando para ser curado. Jesus pergunta assim: o que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero um cão guia. Você pode me dar um cão guia? Ou senão uma carruagem para eu andar pelo menos? Não. Está brincando comigo, Jesus? E outra coisa, irmão, Jesus não sabe o que ele precisa, sim ou não? Você acha que Jesus não sabe o que ele precisa? Jesus sabe o que ele precisa. Mas por que pergunta? Porque Jesus quer ouvir o coração dele. Ei, Jesus sabe o que você precisa, mas mesmo assim quer ver você pedindo. O nome disso? Oração. Jesus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir o seu coração. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer você falando com Ele em intimidade. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ver a sua sinceridade. Ele sabe o que você precisa mais do que você mesmo, mas Ele quer ouvir o seu clamor. O que você quer? Eu quero ver. Então vai. A tua fé te salvou. Aquele que era cego agora está vendo. Só que eu deixei uma coisinha para o final. Pergunta: o que, pastor? O texto vai dizer que Zaqueu se levantou e foi ter com Jesus. Só que antes de ter com Jesus, o texto vai dizer que Zaqueu pega a sua capa. Diga capa. O que é a capa? Era uma autorização que o governo romano dava às pessoas que eram inválidas, possuíam alguma deficiência, não podiam trabalhar. Então as pessoas tinham uma capa. Para quê? Para colocar a capa no chão, sentar e mendigar. Zaqueu está aqui com a capa dele. Bartimeu, desculpa. Está com a capa. Mais molinha para o pobre cego. Uma esmolinha para o pobre cego, por favor. Uma esmolinha para o pobre cego, por favor. Uma esmolinha para o pobre cego, por favor. Gente, por favor, uma esmolinha, uma esmolinha. Fala que está do seu lado assim: olha, quando ele passa, o seu tempo de pedir esmola acaba. Quando ele passa e você entende quem é que está passando, o seu tempo de ficar esmorando amor, esmorando afeto, esmorando atenção, esmorando aceitação, vai. Ei, Jesus tira ele daquela condição falando assim: olha, não foi para isso que eu te gerei, não foi para isso que você nasceu. Ninguém nasceu para viver esmorando nada, ninguém nasceu para viver esmorando afeto, ninguém nasceu para viver morando atenção, ninguém nasceu para viver implorando para ser amado, ninguém nasceu para viver implorando para que você seja aceito, seja perdoado. Não, se querem te amar bem, se não querem, está tudo bem, você é maior do que isso. Se querem te aceitar bem, se não querem, tudo bem, você é maior do que isso. 2024, toda mentalidade escravidão que há em você vai cair por terra, porque você não vai terminar esse ano com essa mentalidade de mendicância. Ainda que tem gente que quer ver você assim. Como? Por baixo. Como? Mendigando. Sempre pedindo, sempre pedindo, sempre pedindo, sempre implorando alguma coisa a alguém. Bartimeu está ali com a capa dele. Jesus tá, só quem está ouvindo, Jesus vai passar. Quando ele escuta um burburinho, uma multidão vindo, quando ele escuta assim: é Jesus, ele fala assim: ah, é Jesus, é. Essa oportunidade eu não perco. E ele se põe a gritar, e a multidão está falando com ele: fica quieto, repreendendo ele, para de incomodar o mestre. Mas ele está gritando, porque ao invés de diminuir o grito dele, intimidado pela multidão, ele grita mais alto. Ao invés de diminuir a voz dele, intimidada por pessoas que não estão nem aí para ele, ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi. Para de dar atenção a gente que não está nem aí para você. Para de dar atenção a gente que não está nem aí para você.
Você aí preocupado, perdendo a noite de sono, porque alguém comentou algo contra você, mandou uma indireta para você. Ei, acorda. As pessoas estão vivendo a vida dela. Você acha que tem alguém preocupado se tem o que comer na sua casa? Você acha que tem alguém preocupado se você está feliz, se está triste? Você acha que tem alguém realmente preocupado se o seu casamento vai bem ou vai mal? É você que está preocupado com a opinião